Então, eu queria agradecer o convite para participar desse ciclo de palestras. Nós hoje vamos conversar sobre fatores de risco para o câncer do aparelho digestivo. Eu queria agradecer a Zeni pelos cuidados com a gente aí, dos lembradas da apresentação. Bom, esse slide é só para mostrar para a gente quais são os órgãos que a gente está conversando. Então, o aparelho digestivo, ele vai à boca, depois nós temos o esôfago, aqui mostrado, aí nós teremos o estômago, depois vem o duodeno, intestino delgado, aí vem cólon, que tem o seco, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Associado a isso, nós temos algumas glândulas, por exemplo, o fígado, que está aqui demonstrado, que tem a vesícula biliar logo aqui embaixo, e nós temos o pâncreas, que participa também da digestão dos alimentos através da produção de enzimas, que é o pâncreas exócrino, e o pâncreas endócrino, que produz insulina. Então, todos esses órgãos estão envolvidos na digestão dos alimentos. O câncer do aparelho digestivo, ele é muito frequente entre os tumores. E vocês vejam aqui que esse dado de 2004, nós temos que a mortalidade pelos tumores do aparelho digestivo naquele ano foi ao redor de 65 mil pessoas, sendo 5,2% do total de óbitos. Na cidade de São Paulo, 6%, e se a gente pegar o município por si só, 7%. Então, de todos os cânceres. Aqui no Instituto do Câncer de São Paulo, nós temos que 25% dos tumores tratados aqui são relacionados ao aparelho digestivo, principalmente os tumores coloretais, do intestino grosso, os tumores de estômago, que vem em seguida, depois os tumores de esôfago e os tumores de pâncreas. Os outros, fígado, vias biliares, etc., são em menor monta. Para cada tipo de tumor, nós temos lesões precursoras que a gente consegue detectar pelos exames que a gente consegue fazer, tanto de imagem como endoscópicos e colonoscópicos, e temos também situações que levam à inflamação crônica, por exemplo, nesse slide, que estão relacionadas ao aumento de incidência de tumores. Então, vocês vejam que para o tumor de esôfago, a gente tem dois tipos principais, um que é o chamado carcinoma epidermoide e o outro adenocarcinoma. E várias doenças, por exemplo, megaesôfago, que é a doença de Chagas, que causa mais frequentes entre nós, as estenose cáustica, são aqueles indivíduos que tomam soda cáustica na tentativa de se matar, ou então por acidente. Divertículos esofágicos, como se fossem uns saquinhos no esôfago, isso também aumenta a incidência. E indivíduos que têm tumores de cabeça e pescoço, principalmente por causa do tabagismo e do etilismo. Então, álcool e fumo são muito relacionados com câncer espinocelular do esôfago. Outra coisa que também se associa aos cânceres de esôfago é o refluxo. Da doença do refluxo, ela causa uma alteração, que chama esôfago de Barrett, que se acompanha de um tumor de esôfago a longo prazo. Lembrando que 20% da população tem refluxo esôfago ou gastroesofágico. Então, é um número bastante grande. Para os tumores de estômago, nós temos alterações como atrofia e metaplasia, são alterações da mucosa do estômago que estão associadas com o aumento de incidência de câncer de estômago. No tumor coloretal, nós temos as doenças inflamatórias, vocês já ouviram falar de doença de Crohn e retocolite ulcerativa, que são as duas principais, que tem também a longo prazo, quando o indivíduo tem mais de 10 anos de doença, aumento de risco de incidência de câncer coloretal. As hepatites crônicas, principalmente hepatite B e hepatite C, também se associam ao maior risco de câncer hepatocelular, câncer do fígado, e a mesma coisa com as pancreatites crônicas, principalmente tipo de pancreatite crônica que a gente diz hereditária, que tem aumento do risco de câncer de pâncreas. Tá? E menos frequentemente o colangiocarcinoma, que é também um tumor das vias biliares, que também se associa com uma inflamação.
Então, aqui só para dar exemplo para vocês, nós temos, então, o megaesôfago. Então, no esôfago normal, vamos supor que ele seja esse aqui do canto esquerdo. Então, é um esôfago fininho e que ele pode ter uma dificuldade de passagem. Então, isso começa a formar uma dilatação montante, e essa dilatação pode se tornar bastante grande e causa estase alimentar. O alimento não passa para o estômago. Então, machuca a mucosa, leva a alterações de bactérias aqui dentro, isto produzem substâncias cancerígenas que vão levar à irritação crônica e um risco muito maior de desenvolver câncer na população desses indivíduos que têm o que a gente chama de megaesôfago. Lembrando que o mais comum entre nós é indivíduos com doença de Chagas. Outra causa importante é a estenose cáustica, que eu já tinha mencionado, por causa da inflamação crônica, principalmente a longo prazo. Então, indivíduos que tomam cáustico precisam fazer exames endoscópicos de rotina, às vezes fecham esse esôfago, tem estenose e precisa fazer dilatação. E essa manipulação crônica associada à própria lesão que a queimadura do esôfago acarreta, leva anos depois a uma maior incidência de tumor no esôfago. Tumores de cabeça e pescoço, aqui vocês vejam um esôfago não corado, e aqui o esôfago corado com uma grande área esbranquiçada, com chance grande de ter neoplasia ou tumor crescendo nessa região. Então, isso é para lembrar que indivíduos que tiveram tumor de língua, tumor de laringe, tumor de pulmão até, eles têm que ser seguidos com endoscopias anuais. Então, a partir do diagnóstico de um tumor de cabeça e pescoço, esse doente deve fazer uma endoscopia para avaliar o esôfago a cada ano. Aqui é no esôfago de Barth, que eu já tinha mencionado para vocês, que é por causa do refluxo. Também tem uma grande chance de desenvolver tumor. O próximo órgão é o estômago. Então, a gente discutiu um pouquinho de esôfago, agora vamos ver o estômago. No esôfago, além de tudo isso que eu falei para vocês, sempre lembrar que tabagismo e etilismo estão muito relacionados ao câncer de esôfago. Tá? Isso tem que ficar bem lembrado para vocês. No estômago, a gente tem uma bactéria que é chamada Helicobacter pylori, que é uma bactéria que foi diagnosticada na década de 80 e que ela cresce nos estômagos de indivíduos já desde a primeira infância. Então, desde o nenezinho ele se contamina e essa bactéria vai crescendo e causando inflamação crônica. E depois, quando o indivíduo chega lá na sua fase dos 50, 60 anos, ele causou alterações no estômago que são propícias a desenvolver uma transformação maligna e transformar num tumor. Tá? Então, como fatores de risco, nós temos fatores ambientais, a principal delas que eu falei, o Helicobacter pylori. Existem alguns vírus também envolvidos, como o vírus do Epstein-Barr, que é o mesmo vírus da mononucleose infecciosa. Consumo elevado de álcool e, principalmente, mais uma vez, o tabagismo. Então, igualzinho no esôfago, no estômago, o tabagismo também está muito envolvido com o câncer de estômago. Tá? Outra coisa importante é alimentos com muito sal e alimentos em conservas ou defumados. Isso também produz alterações crônicas no estômago e pode levar ao aumento de incidência de tumor. Infelizmente, os alimentos que são mais frescos, eles são mais caros à população. Então, frutas, vegetais frescos que a gente compra na feira, às vezes eles acabam saindo muito caro e a população, então, come mais esses defumados, linguiça, salsicha, etc., que são mais baratos e mais calóricos, mas que são relacionados ao tumor. Então, a baixa ingestão de frutas, fibras e vegetais é importante. Outros fatores, como idade avançada, acima dos 60 anos, algumas alterações que são mais alterações na mucosa gástrica, e principalmente indivíduos que foram submetidos à retirada de um pedaço do estômago, também tem aumento da incidência. Isso acontecia muito até a década de 80,
naqueles indivíduos que tinham úlceras duodenais ou úlceras gástricas. Então, o tratamento, quando não tinha os bloqueadores, chamado omeprazol, e os inibidores de bomba, que a gente chama, o tratamento era tirar parte do estômago e fazer uma junção com o intestino. Isso levava a alterações crônicas também, aumentando o risco do desenvolvimento de tumores. Então, indivíduos que foram submetidos à ressecção do estômago ou à retirada de parte do estômago devem fazer segmento endoscópico a partir dos 10 anos de cirurgia, para ver se não tem nenhuma alteração nesse estômago que ficou. Existem alguns fatores hereditários, existem síndromes clínicas que aumentam a incidência de tumores tanto do estômago como do intestino e assim por diante, e existem mutações específicas de genes que alteram substâncias que estão do estômago, como, por exemplo, a ecaderina, que leva a um aumento de tumor nessa região. Muito bem. Existem, na prática, algumas coisas que a gente pode fazer. Então, eu já mencionei o cigarro. Então, se a gente puder largar de fumar ou diminuir o tabagismo, já diminui grandemente a chance de risco de câncer gástrico. E a outras é consumir alimentos vegetais, frutas e legumes, evitar o que eu falei, enlatados, embutidos e muito sal na dieta. Tudo isso ajuda a diminuir a incidência de câncer gástrico. E uma coisa que mudou muito, houve um decréscimo na incidência de câncer gástrico, principalmente a partir da década de 50 do século passado, foi isso aqui. Consumo grande de frutas e vegetais frescos, porque a gente conseguiu trazer esse alimento do campo para a cidade, e o advento de termos geladeira. Por que a geladeira? Porque se tem a geladeira, a gente não precisa salgar a carne, fazer charque, não precisa salgar o peixe e deixar fora para manter esse alimento por mais tempo. Então, a geladeira veio agir nesse sentido, e a partir da década de 50, com o avanço do incremento da melhora das condições socioeconômicas da população, a gente tem geladeira em todos os lugares e diminuição da incidência de câncer gástrico. Então, a incidência de câncer gástrico ela vem caindo desde aquela época e a gente espera que continue. Apesar disso, ele é o segundo câncer que mais mata no mundo ainda, principalmente porque existem muitos casos na Ásia, no Japão, na Coreia, na China. Hoje a China é responsável por 30% de todo o câncer de estômago do mundo. Então, lá eles fumam muito, eles comem esses embutidos, esses enlatados, eles têm conservas que alteram tanto o esôfago, a mucosa do esôfago, como a mucosa do estômago. Tá bom? Bom, então eu já falei para vocês das doenças hereditárias, cirurgia gástrica prévia, infecção por helicobacter e por vírus, as gastrites crônicas e assim por diante. O uso prolongado, essa é sempre uma pergunta, o uso prolongado de inibidores de bomba leva ao aumento de chance de câncer gástrico? Na verdade, isso ocorreu porque nos ratinhos, o uso prolongado de omeprazol, um desses inibidores, levava a uma formação específica de um tipo de tumor que chama tumor carcinoide. No ser humano, isso nunca foi comprovado. Então, a gente tem usado a larga escala esses inibidores de bomba para baixar a produção de ácido e até agora nós não tivemos isso transposto para a clínica. Estou lembrando aqui do vírus, que o Epstein-Barr é transmitido pelo beijo, na mononucleose, e é um dos responsáveis por ao redor de 10% dos cânceres de estômago. Bom, mudando então para o câncer coloretal. No câncer coloretal, nós temos um elevado risco, principalmente para quem é obeso, não faz exercício físico, toma bastante álcool e fuma. Então, todos, vocês vejam que é estilo de vida. Pessoas que seguem esse estilo de vida têm um risco aumentado para tumor de intestino.
Lembrando que o tumor de intestino é o mais frequente do aparelho digestivo e é o segundo em frequência, tanto no homem como na mulher, de todos os tumores. Então, na mulher ele só perde para o câncer de mama e no homem só perde para o câncer de próstata. Tá? Então, baixa ingestão de fibras vegetais, principalmente cereais e frutas, e de micronutrientes presentes nesses vegetais, como selênio, zinco, vitaminas, caroteno, que é a vitamina C e assim por diante. Baixas desses nutrientes fazem aumentar a incidência dos pólipos, que são verruguinhas que aparecem no intestino e depois evoluir para o tumor. Outra coisa importante é diminuir a ingestão de carne vermelha, principalmente não comer todo dia, né? Tem pessoas que comem carne vermelha no almoço, no jantar, todos os dias da semana. Isso não deve ser feito. Deve-se comer 2 ou 3 vezes a carne vermelha por semana e alternar com ovos, com carne de frango, carne de peixe e assim por diante. Tá? Então, fatores de risco: idades acima de 50 anos. Então, os indivíduos acima dessa faixa etária têm maior risco. Não significa que os que estão antes não possam desenvolver, mas quem está acima tem maior risco. História familiar de câncer. Nós vamos ver no próximo slide, eu vou falar sobre isso. Dieta com alto teor de gordura, principalmente animal, presente nas carnes. Baixo teor de cálcio, obesidade e sedentarismo. Quem tem doença inflamatória do intestino, eu já falei, e algumas condições hereditárias. Tá? Então, com tudo isso colocado, para os tumores de intestino, a gente pode agir de 2 formas na prevenção. A primeira é a chamada prevenção primária, que é quando a gente diminui a ingesta de gorduras, aumenta o consumo de fibras, em vegetais e frutas, limita o consumo de álcool e de cigarro, previne a obesidade e faz o indivíduo fazer exercícios físicos. Se a gente fizer isso daqui, o nosso risco de desenvolver um tumor de cólon retal, tumor de intestino grosso, vai diminuir muito. E temos também a chamada prevenção secundária, que ela é identificar, através de um rastreamento, lesões que possam vir a se transformar num tumor. Então, nós fazemos isso basicamente através de pesquisa de sangue oculto nas fezes e depois, para aqueles casos positivos, fazemos a colonoscopia, que é o exame de endoscópico do intestino grosso, para retirar pequenas verrugas, que são como se fossem verrugas que crescem por dentro desse intestino, que são chamados pólipos, e retirando esses pólipos, você diminui o risco de isso se transformar num tumor. Tá? Isso, de maneira geral, óbvio que existem algumas nuances nesse meio do caminho, mas o grosso é isso que eu falo para vocês. Bom, com relação à história familiar, esse slide é importante. Por quê? Se a gente fizer tudo o que eu falei para vocês no slide anterior, evitar fumar, fazer exercício físico, comer mais fibra, diminuir carne, nós vamos diminuir em 70% a 80%, porque esse é o número de indivíduos que têm câncer esporádicos, que ocorrem por causa dos nossos erros alimentares ou de estilo de vida. Existem alguns outros tumores que, primeiro, relacionados a características familiar, que é decorrente dos genes que a gente ganha dos nossos pais. Então, isso aumenta o risco em 20% a 30%. E existem algumas síndromes que a gente já sabe até quais são os genes envolvidos, que aí sim tem o maior risco, por exemplo, na polipose, de todo o intestino ter milhares de pólipos, e isso tem um risco elevadíssimo de tumor, que chega a 100%. E a síndrome de Lynch, que são tumores não polipoides e que acontecem em 10% dos casos, e que o indivíduo não tem pólipo, mas ele tem maior chance de desenvolver tumor a partir de mutações que ocorrem em genes específicos que levam a essa doença.
Tá? Então, lembrando mais uma vez que se a gente fizer aquilo que eu falei da prevenção primária, isto é, reduzir a ingesta de gorduras, consumir mais fibras, principalmente dos cereais e das frutas, incluir vegetais e frutas na dieta, limitar álcool e parar de fumar, prevenir a obesidade e fazer exercícios físicos, vocês vão diminuir esse número aqui de indivíduos que chegam, um grupo de 70% dos esporádicos, é isso que a gente vai diminuir, tá bom? Então, com relação ao intestino, é isso. Existem alguns tumores também relacionados com infecções, principalmente o HPV, que é um papiloma vírus, é um vírus que produz verruguinhas na região anal, principalmente. Então, ele é bastante relacionado com o câncer do colo uterino na mulher. O câncer de colo uterino, ele é relacionado à infecção pelo HPV e também no ânus. Então, câncer de ânus, ele pode principalmente acometer indivíduos que são homossexuais, mas também indivíduos heterossexuais também podem ter infecções pelo HPV, e acomete 1 a cada 100 mil pessoas, quer dizer, é uma incidência relativamente não desprezível. Tá? Então, para o câncer de ânus, a gente tem que lembrar, homossexual mais frequente, principalmente aqueles que têm HPV positivo, tem maior chance de desenvolver tumores na região anal. Tá? Então, resumindo, e como evitar ou diminuir a chance de ter um tumor do aparelho digestivo, o primeiro delas é ter uma alimentação saudável, baseada em... As nossas avós falavam, né? Quanto mais colorido o seu prato, melhor. Então, ter a nossa alimentação do brasileiro com arroz, feijão, uma carne e geralmente legumes ou vegetais, era uma alimentação muito saudável. A gente está seguindo o modelo americano de correria do dia a dia e hoje poucas famílias cozinham em casa ou fazem alimentação saudável. Né? Então, fast food, comer como é que chama? Um cheeseburger e tal, leva a isso. Erros alimentares, aumento de gordura animal, aquele baita daquele hambúrguer de carne moída, principalmente com muita gordura, aumenta a gordura animal, tem pouca fibra na dieta e não tem vegetais nem frutas frescas nem nada. Então a gente tem que mudar esse hábito novamente e voltar a uma alimentação saudável. Eu sei que hoje em dia, com essas crises todas, isso está mais difícil ainda. Evitar tabagismo e diminuir o etilismo. Diminuir obesidade. A obesidade leva a um fenômeno inflamatório no indivíduo e, com isso, vários tumores de vários locais têm aumento de incidência em indivíduos mais obesos. Tumor de mama, tumor de próstata, todos esses tumores do aparelho digestivo que eu falei. Então, todos estão relacionados a esse fator inflamatório que o indivíduo obeso fica durante praticamente toda a sua vida. Então, evitar a obesidade. Outra coisa importante, fazer exercício físico. Se você vai para algum lugar e tem possibilidade de ir andando, vai andando. Agora, com essa história da pandemia, a gente fala para os idosos, fiquem em casa. Só que ficar em casa é importante para não se contaminar, mas a gente tem que lembrar que muitos deles vão ter dificuldade para se reabilitar. Por quê? Porque ficar parado leva a um fenômeno que a gente chama de sarcopenia, isto é, a musculatura atrofia. Então, o indivíduo tem maior risco de cair, seja ele dentro da sua própria casa ou fora, perde a força muscular, então perde a cognição. Então, o sedentarismo não é bom para todos nós. Melhorar, então, os nossos hábitos, evitando a inflamação crônica naquelas várias doenças que eu mostrei para os senhores, e lembrar que também tem fatores genéticos envolvidos e que aí a gente pouco tem a manipular ou a fazer para evitar esses tumores de aparecer, né? A não ser alguns tratamentos específicos que o seu médico
que pode fazer um aconselhamento genético, pode orientar e pode ajudar a diminuir a incidência de aparecimento de tumores. Então, com isso, eu queria mais uma vez agradecer a todos, e se a gente puder abrir para discussão, não sei se é possível isso, eu fico à disposição. Muito obrigado. Qual é a importância da ingestão de água? Isso, essa é a próxima. Então, a água é importante a gente se manter hidratado, mas existem algumas teorias, por exemplo, de fazer lavagens intestinais ou de tomar muita água para fazer uma limpeza das nossas impurezas, e não são muito corretas. Do ponto de vista científico, isso não tem comprovação que funcione. O que a gente tem é que manter-se hidratado, principalmente num país como o nosso, que é um país com um clima quente, então, manter-se hidratado da melhor maneira possível, mas não existe uma necessidade de ingerir mais água do que seria o normal para o nosso indivíduo, nosso organismo. Entre 2 litros, 1,5 a 2 litros por dia é o suficiente na maior parte das vezes. Tá bom? Então, não existe essa diminuição de tumor por causa de eu tomar uma maior quantidade de água. A Miriam falou da pandemia que só pode andar em casa. Eu sei, esse é um grande problema e eu estou antevendo problemas maiores ainda, porque a gente pede para os nossos idosos ficarem em casa. Mas a gente também tem que pedir para ficar em casa, mas também ajudá-los a se manter com exercícios físicos, porque realmente causa sarcopenia, fraqueza muscular, e o indivíduo tem dificuldade para se locomover, para fazer as tarefas todas. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos idosos que ficam fechados em casa por causa da pandemia. Qual é o espaço de tempo que devemos fazer a colonoscopia? Então, como eu já mencionei anteriormente, a primeira colonoscopia deve ser feita ao redor dos 50 anos de idade, se possível. E, para quem não tem história familiar e resultados negativos, isto é, não tem pólipos na primeira colonoscopia, ele só vai repetir a próxima 10 anos depois. Para os indivíduos que têm uma história familiar positiva, por exemplo, o avô teve um tumor, o tio teve tumor de intestino, esse intervalo diminui para 5 anos automaticamente. Se naquela primeira colonoscopia com 50 anos tinha pólipos, aí vai depender do número de pólipos, do tamanho dos pólipos, e esse intervalo vai variar de 1 a 3 anos até 5 anos. Tá? Então, esse é o intervalo de tempo necessário. Então, basicamente, o colega médico tem que orientar os nossos pacientes qual é o momento melhor, mais apropriado para se fazer a colonoscopia. O que mais, pessoal? Eu sei que vocês gostam de fazer bastante perguntas, vocês estão tímidos aí na internet. Eu respondi de novo para a Ana Lúcia, eu acho que essa segunda fala também vai em direção que ela me tinha me perguntado antes, porque parece que ela não tinha conseguido entender o que eu estava falando. Então, acho que agora ficou claro. A dona Miriam disse que está andando 15 minutos por dia e tem medo de sair de casa. É verdade, a gente entende, esse medo é um medo razoável mesmo, por causa da pandemia, principalmente em indivíduos idosos que têm hipertensão, diabetes ou comorbidade, deve se cuidar. Mas a parte do cuidado também significa manter exercício físico, mesmo que seja em casa. Tem uma pergunta interessante da senhora Maria Heloína com relação às crianças, se elas devem fazer exames preventivos. Então, na criança, existem tumores próprios da criança. Por exemplo,
tem leucemias de criança, tem tumores renais, que são próprios da criança, tumores de olhos, que são próprios da criança, mas isso leva a sintomas e o médico pediatra, ele observa e faz os exames necessários para esses casos. Com relação aos tumores do aparelho digestivo, propriamente dito, é muito raro encontrarmos tumores do aparelho digestivo em crianças, a não ser que sejam por causa de síndromes hereditárias, por exemplo, a mais comum, eu diria a mais problemática, a chamada polipose adenomatosa familiar, que é uma síndrome que leva à formação de múltiplos pólipos no intestino grosso e em outros órgãos do aparelho digestivo, e que já começa ao redor de 14, 15 anos de idade. Então, meninos ou meninas com 15, 14 anos de idade podem desenvolver esses pólipos e o tratamento específico é a retirada de todo o intestino grosso para evitar que com a idade de 20 e 25 anos eles já tenham o desenvolvimento de tumores. Então, fora esse tipo de síndrome, a gente não precisa fazer exame preventivo nas crianças de maneira geral, a não ser que elas tenham alguns sintomas e aí vão ser investigadas para descobrir qual é a doença que elas têm, tá bom? Então, de maneira geral, é isso. Além de andar, o que a dona Miriam pode fazer? Existem exercícios que são fáceis de serem realizados. Por exemplo, levantar-se e sentar-se com apoio várias vezes durante o dia, caminhar, como ela já falou, encostar-se na parede e levantar-se e abaixar, isso também é possível fazer. Movimentos com os membros inferiores, no sentido de extensão, mas o melhor é ter uma orientação, seja ela de um fisioterapeuta, ou seja, do próprio médico que a acompanha, porque muitas pessoas têm problemas no joelho, outros têm problema no quadril, então cada um tem que ter a sua individualidade e fazer os seus movimentos de acordo com a possibilidade de cada um. O que eu digo e reforço é que ficar parado simplesmente não dá certo. Precisa se movimentar. Tá bom, dona Miriam? Se não tem mais perguntas, eu agradeço a todos por assistirem esse vídeo e essa live e fico à disposição, caso seja necessária alguma outra pergunta, vocês podem entrar em contato com a Zenir ou com o Rafael e a gente segue adiante. Muito obrigado, então. Obrigado, viu, professor?